Pessoal, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de álgebra linear. E a gente, na última aula, tinha parado nesse teorema aqui, a partir dele que eu vou retomar. Tá? É um teorema importantíssimo que relaciona a matriz escalonada com as soluções do sistema linear que aquela matriz representa. Sempre imaginando que a matriz é a matriz ampliada do sistema. Né? Então vamos relembrar aqui esse teorema, vamos colocar aqui na lousa, né? Ainda o nosso tema aqui ainda está sendo, para fechar esse capítulo 2, ainda estamos falando do CAP 2, sistemas lineares, né? Ainda estamos nesse contexto aqui, daqui a pouco vai acabar, isso vai entrar no CAP 3, determinante matriz inversa. Sistemas lineares. Vamos fechar essa discussão aqui. Então tem esse teorema importantíssimo aqui que a gente está vendo. Teorema, ele começa dizendo o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Seja um sistema linear de M equações e N incógnitas. Então, vamos começar dessa realidade. É um sisteminha como esse aqui, ó. Você pode visualizar ele assim. Sisteminha linear de M equações, 1, 2, 3, 4, até M equações. Olha lá, 1, 2, 3, M equações, M linhas, e N de nariz incógnitas, x1, x2, x3 até xn. Então, seja um sistema como esse aqui. Vamos começar escrevendo isso. Seja um sistema linear, um sistema linear de M equações e N incógnitas. N incógnitas. Seja um sistema linear de M equações e N incógnitas. Aí ele diz o seguinte, ponto final. Aí tem os 3 itens ali do teorema. Primeiro item. Ele diz o seguinte. Tá aqui, vamos voltar aqui, ó. Um sistema de M equações admite solução, o sistema vai admitir solução, vai ter solução, e ele não está entrando aqui no detalhe se é uma única solução ou infinitas soluções. Vocês lembram que eu sempre digo para vocês, são 3 possibilidades nos sistemas lineares. Você pode ter uma solução única, pode ter infinitas, mas pode ter também impossível, sistema impossível, sem nenhuma solução. Então, o sistema vai ter solução, pouco importa se uma ou infinitas, se e somente se o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Então, o primeiro item é esse. O sistema tem solução, admite solução, uma ou infinitas, aí tem que ver. Se e somente se o posto. Tá, então você vê vários conceitos aí, né? Mais um conceito, posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz coeficientes. 3 conceitos apareceram aqui. Matriz ampliada, matriz dos coeficientes e posto. Então o aluno tem que saber essas 3 coisas. Em primeiro lugar, o que é a matriz ampliada do sistema? Então a gente já pode lembrar na própria figura que ele mostra aqui em cima. Essa aqui é a matrizinha ampliada desse sistema linear aqui. O sistema linear que tem M equações e N incógnitas. Você monta uma matriz que tem todos os coeficientes azinhos das incógnitas, mais uma última coluna com os Bzinhos, com esses termos independentes. Está aqui essa matriz. Ela é uma matriz, obviamente, com M linhas e N mais uma colunas. E o nome dela é matriz ampliada do sistema. E é ela que a gente tem a tendência natural de escalonar sempre para buscar a solução do sistema, buscar entender o que está acontecendo lá no sistema linear. Geralmente é escalonando essa matriz aqui, matriz ampliada do sistema. Lembre-se sempre que tem uma coisa traiçoeira aqui. M representa ao mesmo tempo, M de Maria representa ao mesmo tempo nessa matriz o número de linhas e o número de equações. Até aí tudo bem. Mas o N não representa o número de colunas, representa apenas o número de incógnitas do sistema, mas não o número de colunas. O número de colunas é N mais 1.
Tá? Aí, outro conceito. Aqui, do lado aqui, só explicando essa figura, ele já escreve aqui o que seria essa matriz escalonada. Quer dizer, o cara acabou de escalonar, e aí a matriz vai ter um aspecto assim. Aí você vai analisar como é que ficou essa matriz depois de escalonada. Agora, o aluno precisa se lembrar o que é uma matriz escalonada, ou como o livro diz aí, uma matriz na forma escada. Como que ela é? Então, você lembra daqueles 4 itens que definem uma matriz na forma escada ou escalonada? Em primeiro lugar, é uma matriz que o primeiro elemento de cada linha, não nula, é um elemento 1. Segundo lugar, na mesma coluna desse número 1, que é o primeiro elemento, os outros elementos são 0, todos nulos. Terceiro, se ficar alguma linha totalmente nula, ela tem que ficar para baixo das linhas não nulas. Quarto, os números 1 lá, que são os primeiros elementos não nulos, tem que ficar aparecendo cada vez mais para a direita, conforme você vai indo de cima para baixo na matriz. Os 1, você vai descendo as linhas, os números 1 vão indo cada vez mais para a direita. Que aí, justamente, ela fica com o formato de uma escada. Essa é a matriz escalonada. Logo que você escreve a matriz ampliada do seu sistema, nem sempre, geralmente, ela não está nessa forma escalonada ou forma escada. Então, você tem que trabalhar ela até ela ficar nessa forma escada, respeitando esses 4 itens. Como que você trabalha ela? Utilizando as 3 operações elementares. Quais são as 3 operações elementares? Permutar, que você pode utilizar para ir deixando a matriz na forma escalonada. Permutar 2 linhas, trocar 2 linhas de posição. Multiplicar ou dividir uma linha por um número diferente de 0. Substituir uma linha pela soma dela com outra. Sendo que nessa hora que você soma com outra, você já pode até mentalmente imaginar outra multiplicada ou dividida por um número. Tá? Então essas são as 3 operações elementares que você vai usar para chegar numa matriz que está satisfazendo aqueles 4 itens que definem a matriz escalonada. Você vai fazer isso com essa matriz ampliada aqui. E aí você vai chegar nesse teorema. Então, o primeiro item do teorema. Claro, faltou dizer o que é posto, né? Então, o que é posto? Posto é o número de linhas não nulas que sobram quando você termina o escalonamento. Terminou de colocar a matriz, qualquer matriz, pode ser a matriz ampliada, pode ser a matriz dos coeficientes, pode ser uma matriz qualquer que não tem nada a ver com o sistema linear. Qualquer matriz que você pegar, você pode escalonar. E a gente até citou um teorema na aula passada, né? Toda matriz é possível você chegar até a forma escalonada dela, e essa forma escalonada vai ser única. Então, você pegou a matriz, você escalonou, você terminou, você vai lá e conta quantas linhas não nulas tem. Essa quantidade de linhas não nulas é o posto da matriz, é um conceito bem importante. Então, veja bem, matriz ampliada. Se você cortar fora essa última coluna aqui do B, esse que sobra aqui na esquerda é a matriz dos coeficientes. Então, você tem 2 matrizes numa só. Matriz dos coeficientes, que é o Azinho, os Azinhos, e matriz ampliada, que são os Azinhos mais o Bzinho. Posto é o número de linhas não nulas, que sobrou depois de fazer o escalonamento. Então, primeira coisa que ele está dizendo aqui, o sistema só vai ter solução se e somente se o posto da matriz ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes. É isso que eu já escrevi aqui na lousa. O sistema tem solução se e somente se PA igual a PC. Agora, tem mais 2 itens no teorema. Segundo item. Segundo item é o seguinte. Olha só o que ele diz. Se as 2 matrizes têm o mesmo... 2 matrizes quais? Matriz ampliada e matriz dos coeficientes. Se as 2 matrizes têm o mesmo posto, PA igual a PC, e esse posto for igual a N, que é o número de incógnitas, então, além de ter solução, tem solução porque as 2 matrizes têm o mesmo posto. Aí o item anterior, quando elas têm o mesmo posto, o sistema tem solução, mas se além de ter o mesmo posto, esse posto for igual a N, que é exatamente o número de incógnitas, então a solução será única, tá certo? Bom, então vamos colocar isso aqui. Se os 2 postos forem iguais, posto da matriz ampliada igual posto da matriz dos coeficientes, mas isso aqui for igual ao número de incógnita, N, então
a solução é única. O sistema tem solução, o sistema tem solução única. Então, seria o sistema possível determinado. Só lembrando que esse N aqui não é número de colunas. Ele é o número de colunas da matriz dos coeficientes, mas geralmente você olha para a matriz e não vê só aqui os coeficientes. Você vê a ampliada. Aí você acaba se confundindo com esse N. Então eu sempre relembro para o aluno, olha, o N aqui no caso, ele é o número de incógnitas do seu sistema. Então se for um sistema que tem x, y, z, o N é igual a 3. Tá? Número de incógnitas do sistema linear, claro. Né? Item 3, terceiro item, que é o que gera um pouco mais de polêmica aqui, mas nós vamos destrinchar ele. Se as duas matrizes têm o mesmo posto, PA igual a PC, então tem solução, o sistema. Mas esses dois postos, PA e PC, que estão iguais, eles estão iguais a um número que é menor do que o número de incógnitas. Aí o sistema tem infinitas soluções. Então, se PA igual a PC, só que menor do que N, aí alguém poderia até me perguntar, mas professor, não pode ser PA igual a PC maior do que N? Olha só a pergunta que o aluno poderia fazer, porque o teorema nem falou nisso aí, de ser maior do que N. Mas pensa bem, será que o posto, o número de linhas não nulas da matriz, é uma questão meio capciosa, para você pensar. Na verdade, não tem como acontecer isso, mas a gente precisa pensar por que isso aí não pode acontecer. O posto das duas matrizes, PA e PC, eles podem ser, quer dizer, o posto da matriz, no caso dos coeficientes, quando eles são iguais, né? Quando os postos são iguais, então vamos pensar, o posto da matriz menor, que é o posto da matriz dos coeficientes, o PC, ele pode ser igual ao número de incógnitas, ele pode ser menor, mas ele não pode ser maior. Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples isso, depois a gente pode voltar nessa questão, porque ele não pode ser maior. Se o posto da matriz dos coeficientes for igual ao número, a matriz dos coeficientes é essa aqui, porque isso aqui é uma coisa que sempre me perguntam, por isso que eu estou parando para explicar isso, por que tem só igual ou menor, não tem maior. A matriz dos coeficientes é essa só dos azinhos. Depois que você escalonar ela, ou ela vai ficar quadradinha, que é, no caso aí seria, o posto dela foi igual ao N, ao número de incógnitas, então ela pode ser que ela fique um quadrado no final, M igual a N, ou pode ser que ela fique um retângulo deitado, zeram algumas linhas. Pode ser que já até comece com um retângulo deitado, porque pode ser que tenha menos equações do que incógnitas. Né? Ou pode ser que tenha o mesmo número de equações e de incógnitas. Agora, nunca vai ser um retângulo de pé, certo? O escalonamento nunca vai acabar assim, porque se você tiver ainda com um retângulo de pé, com mais linha do que coluna, que aí seria o caso onde o posto seria maior do que o N, o número de incógnitas, mais M do que N, vamos dizer assim, depois dela escalonada, tem alguma coisa errada, porque ainda deveria dar para você fazer algumas operações elementares e eliminar algumas linhas. E aí a reduzir até o número de linha ficar igual ao número de coluna, ou menor ainda, menos linha do que coluna. Então é como se, assim, uma maneira simples de você visualizar é a seguinte, feito o escalonamento da matriz dos coeficientes, a dos azinhos, ou você vai ter um quadrado, ou você vai ter um retângulo deitado. Você nunca vai ter um retângulo de pé, porque o retângulo de pé representaria que você tem mais linha do que coluna. E isso significa que você tem como fazer, eu sei que é difícil de ver isso agora, mas mais para frente, principalmente no capítulo 4, quando entrar o conceito de combinação linear, você vai ver isso mais facilmente. Se tem um retângulo de pé, você tem mais linhas do que colunas, você pode fazer mais operações elementares, com certeza pode, e zerando mais linhas, que vão sumindo, vão zerando, não conta para o posto. O posto são só as linhas não nulas. Né? Então, quer dizer, realmente, e aí depois de você zerar, zerar mais linhas, você reduziria o tamanho da matriz, ela ficaria de novo quadrada ou retângulo deitado. Aí você cairia no posto da matriz dos coeficientes PC igual a N ou menor do que N. Nunca vai dar de você pode inicialmente, quando você olha, ainda não escalonou, você só olha direto para a matriz ou para o sistema e tem mais linha, mais equação do que incógnita, logo no começo. Aí tudo bem.
Mas depois que você fizer o escalonamento, não vai perdurar essa situação. As linhas vão zerando e você vai ter ou o mesmo número de linha e de incógnita, ou você vai ter menos linha do que incógnita. Então, como o posto é o número de linhas não nulas já da matriz escalonada, no final do processo que você conta, então, ou você vai ter posto igual incógnita, ou você vai ter posto menor que incógnita. Nunca vai ter maior. Tá certo? Eu sei que não é ainda uma explicação muito boa, mas já pode ficar tranquilo que não dá para ser o posto maior que o N. Tá? Então, por isso que ele está pegando só esses dois casos aqui. Eu acho que até ele faz essa pergunta num exercício. Tá? Mas voltando aqui ao item 3, como eu estava dizendo, se os postos forem iguais e esse número que for igual for menor do que N, que é o número de incógnitas, então o sistema tem infinitas soluções. É possível indeterminado. Né? Então, o sistema tem infinitas soluções. Então, o sistema tem infinitas soluções. Quer dizer, esse caso aqui de cima seria o caso sistema possível e determinado, ou sistema compatível e determinado. E esse caso aqui seria o sistema possível indeterminado, ou sistema compatível e indeterminado. Né? E esse primeiro item do teorema é só para você checar se os postos são iguais, porque ele vai discernir entre ter solução e não ter solução. Se os postos são iguais, tem solução, sistema possível, aí você depois vê se é determinado ou indeterminado, e se os postos forem diferentes, já é sistema impossível, tá? Já é SI e você nem analisa o item 2 e item 3. Porém, aqui no item 3, ele fala mais uma frase, que eu vou mudar um pouquinho essa frase. Ele diz assim, podemos escolher N-P incógnitas e as outras P serão dadas em função dessas. Eu vou acrescentar aqui um geralmente, porque eu acho que eu consigo montar uma situação onde isso aqui não acontece muito bem. Tá? Mas geralmente acontece isso aqui que ele está falando, por isso que ele escreveu aqui. Tá? Mas eu vou escrever assim, geralmente, quer dizer, neste caso 3 aqui, geralmente, daí, eu vou até colocar um daí, né? Então, você vê que eu estou falando desse caso 3 aqui. Neste caso, geralmente, aí vem a frase dele, podemos escolher, eu já vou dar exemplo aqui embaixo, podemos escolher, como é que ele fala aqui? N-P incógnitas. Lembra que esse N-P é a nulidade, né, da matriz dos coeficientes. Podemos escolher N-P incógnitas e as outras P serão dadas em função destas N-P. Podemos escolher N-P incógnitas e as outras P serão dadas em função destas. E as outras P serão dadas em função destas. Tá. Então, eu vou... Por que eu coloquei essa palavra geralmente aqui? Porque eu vou criar aqui o seguinte exemplo. Vou dar um exemplo meu aqui, que não tem no livro, e aí vocês analisem isso aqui comigo. Né? Exemplo meu. Eu imaginei uma matriz assim, ó. Eu até ia colocar no final da aula passada, mas acabei me confundindo, aí cortei fora do vídeo, mas depois eu estava pensando melhor. Eu imaginei assim, ó. Imagina que isso aqui é a matriz ampliada de um sistema. Um sistema com 3 equações. X, Y, Z igual a tanto. Mas aqui eu já fiz o escalonamento. Quer dizer, vamos analisar, né? Se ela está escalonada ou não. Segunda linha, 0, 1, 0, 0. Terceira linha da matriz, linha nula. 0, 0, 0 e 0. Pergunta, essa matriz já está na forma escada? Está escalonada? Primeiro elemento não nulo de cada linha é 1. Na mesma coluna do 1, o resto é 0. Os 1s estão aparecendo cada vez mais para a direita. E a linha nula está para baixo das não nulas. Então, ela está satisfazendo aqueles 4 itens. É uma matriz ampliada de um sistema que tem 3 incógnitas, x1, x2 e x3, que a gente poderia chamar de XYZ, se quisesse. Tá? Mas só estou colocando aqui 1, 2, 3 para você ver que tem 3 incógnitas. Está na forma escalonada. E será que satisfaz isso aqui do item 3? Qual que é o posto da matriz ampliada? Número de linhas não nulas da matriz ampliada. Você vê claramente que é igual a 2. Tem 2 linhas não nulas.
na matriz ampliada. Mas qual que é o oposto da matriz dos coeficientes, que é essa aqui que está para a esquerda do pontilhado? É 2 também. Tem duas linhas não nulas. Então, aqui nós estamos num caso PA igual a PC. Mas qual que é o N, que é o número de incógnitas? Lembra que eu expliquei isso para vocês? O N é o número de incógnitas. Quantas incógnitas você tem aqui? Você tem 3. Então, aqui os postos são iguais, e no caso eles são iguais a 2, porém esse 2 é menor do que 3, que é igual ao N, que é o número de incógnitas. Então, nós estamos exatamente no item 3. Porém, o que representam essas equações aqui? A última não representa nada, porque é 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 0. 0 igual a 0 e ela não acrescenta nada. Mas a primeira equação, ela representa 1x mais 1x1, né, mais 0x2 mais 0x3 é igual a 0. Então, no fundo, essa primeira linha está representando para a gente a seguinte equação: x1 igual a 0, ou x igual a 0. A segunda linha representa 0x1 mais 1x2 mais 0x3 igual a 0. Então, no fundo, essa segunda linha aqui representa para a gente x2 igual a 0, ou y igual a 0, se você preferir. E essas são as duas. O que são? Qual vai ser, então, a solução desse sistema? Que aqui diz que tem infinitas soluções nesse item 3, né? Quando cai nesse caso aqui que a gente caiu, eles que têm infinitas soluções. Quais são as infinitas soluções? As infinitas soluções do sistema são os pontos x1, x2, x3 do espaço tridimensional, dados por 0,0,x3, para todo x3 pertencente a reais. Ou, se você preferir na outra notação, ficaria do XYZ, né? Você poderia escrever assim: XYZ igual 00Z igual a 00Z, para todo Z pertencente a R. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem que não aconteceu muito bem esse negócio aqui de você pegar. O que seria N menos P incógnita? Seria 3 menos 2, seria uma. Pegar uma incógnita e colocar em função das outras. Né? Podemos escolher, não, é o contrário, né? Podemos escolher N menos P incógnitas e as outras ficarão em função dessa. Então, aqui deveria ser possível pegar uma incógnita e as outras duas ficarem em função dela. Só que isso não está acontecendo. Uma incógnita é 0, a outra é 0, a outra está livre. A outra está livre, para pertencer a qualquer valor real. Como que a gente poderia visualizar aqui, já que estamos com o GeoGebra aberto aqui, eu abri justamente por causa disso, como que a gente poderia visualizar essa tal solução aí que ele está colocando para a gente? Então, olha só, vamos colocar aqui, o que seria o x igual a 0? X igual a 0, o x é o eixo vermelho. O x igual a 0 seria o plano que contém o eixo verde e o eixo azul, seria o plano YZ. X igual a 0. Entra lá, apareceu ele. O que seria o y igual a 0, que é a segunda equação aqui? Seria y igual a 0, é o plano que contém o x e o z, plano XZ. Então, a solução do sistema tem que satisfazer as duas. Então, é a interseção dos dois planos, que é justamente os pontos da forma 0, 0z, para todo z pertencente a R. É esse eixo azul aqui, que é o eixo z. É a interseção dos dois planos, que é a solução do sistema. Vamos mudar um dos planos aqui de cor para ficar mais fácil de ver. Aqui. Isso. Olha lá. A interseção dos dois planos é justamente esse eixo azul. Então tá aí a solução do sistema. Né? Agora, professor, mas então por que ele colocou essa frase de que dá para escolher N menos P incógnitas e as outras serão em função dessas? Bom, por isso que eu acrescentei a palavra geralmente. Vamos pegar um caso aqui, um outro exemplo meu aqui também, mas que agora vai acontecer o que ele está falando. Um outro exemplo aqui. Imagina a seguinte matriz ampliada agora. Imagina que você tem a matriz ampliada 1, 0, 0, 0, 1, 0. Mas quando chega aqui, em vez de ser tudo 0, fica, vamos supor, menos 1 e 0. Pontilhado. E 0, 0, 0. Tá aqui. Olha só esse exemplo aí. Esse exemplo, também nós temos essa situação aqui,
PA igual a PC igual a 2 menor que 3, que é igual a N, também, qual que é o oposto da matriz ampliada? Número de linhas não nulas na matriz ampliada, 2. Em primeiro lugar, a matriz está escalonada, o primeiro elemento não nulo é 1. Eles estão cada vez mais para a direita. O 0 está para baixo das outras. E na mesma coluna do 1, o resto é 0. Está escalonada. Qual é o oposto da ampliada? É 2. Qual é o oposto da dos coeficientes? É 2 também. Qual é o número de incógnitas? É 3. X, Y e Z. Então é menor que 3, que é igual a N. Então nós temos a mesma configuração do exemplo anterior. Então cai no item 3 também, infinitas soluções. Mas agora dá para você colocar duas das incógnitas em função de uma. Por quê? Porque a primeira, que é aquilo que ele falou lá naquela linha, porque a primeira equação aqui seria x menos z igual a 0, que é equivalente a você escrever x igual a z. A segunda linha corresponde à seguinte equação, y menos z igual a 0, que é equivalente a você escrever y igual a z. Y igual a z. E se você jogar no GeoGebra, como é que fica? Antes de jogar no GeoGebra, como é que ficaria a solução? São os pontos x, y, z, tais que x é igual a z, y é igual a z, e z é igual a z para todo z pertencente a R. Então você pode até escrever, são os pontos assim, z vezes 1, 1, 1. Esses são as soluções desse sistema. Vamos visualizar isso no GeoGebra. No GeoGebra, coloca a primeira equação lá, x igual a z. Travou para ajudar aqui a aula. Olha lá, x igual a z, enter. Olha lá, já deu um plano diferente do que o x igual a 0, deu um plano inclinado. Y igual a z, enter. Olha lá, a interseção dos dois, vamos destacar aqui para o aluno, né? Colocar aqui a interseção, interseção com esse, deu essa reta azul aqui, que é a solução. Olha lá. Então, são todos os múltiplos de 1, 1, 1. Ele colocou menos 1, menos 1, menos 1, mas se eu colocar o menos aqui em evidência, menos lambda pode ser qualquer número real, vezes 1, 1, 1. Dá exatamente o que a gente tinha escrito aqui, tá certo? Aqui nesse caso, aconteceu o que ele tinha dito na frase. A gente pôde escolher n menos p incógnita, 3 menos 2, 1, e colocar as outras incógnitas, que seriam as outras duas, e x e y, no caso, em termos dessa uma, que foi o z. Tá? Enfim, essa foi a discussão desse teorema aí. Repara que esse n menos... Tem uma frase interessante que ele fala aqui no final, antes da gente fechar esse vídeo de discussão desse teorema, e a gente gravar um outro vídeo só discutindo os exemplos. Existe uma frase aqui que ele diz que é interessante, ó, para finalizarmos este assunto, convém ilustrá-lo, se que vai ser os exemplos, mas aí ele diz uma outra coisa. Dizemos no caso 3, que é isso que a gente está discutindo agora, que o grau de liberdade do sistema é n menos p. O que tem a ver, o que ele quer dizer com essa expressão grau de liberdade do sistema? Ele está querendo dizer o seguinte, o sistema vai ter uma solução. No caso do item 3, tem solução, porque PA igual a PC. Porém, essa solução, ela não vai ser única, um ponto só. Porque um ponto só fixo, solução única, que seria o item 2, ele não tem grau de liberdade nenhum. Porque o ponto está fixo, parado lá, preso. Você não tem liberdade nenhuma ali. Está fixado naquele ponto. Agora, no item 3, você tem infinitas soluções. Então, você pode se mover por essas infinitas soluções. Você tem uma certa liberdade, vamos colocar assim, entre aspas, de movimentação. Então, usando uma linguagem já do capítulo 4, nós ainda estamos terminando o 2, mas usando um pouco de linguagem do capítulo 4, essa solução do sistema linear com infinitas soluções, ela pode sempre ser enxergada, ser entendida como um espaço vetorial. E quando o sistema tem infinitas soluções. E esse espaço vetorial, ele terá sempre uma dimensão. Essa dimensão pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, aí depende do tamanho do seu sistema. Se for um sistema 10 por 10, com 10 equações e 10 incógnitas, e que tenha infinitas soluções, às vezes, a sua solução dá um espaço de 4 dimensões dentro das 10 lá. Então significa que o seu grau de liberdade, aí eu estou explicando essa expressão que ele está usando. Quer dizer, o grau de liberdade seria
a dimensão do seu espaço-solução vai ser 4, no caso desse exemplo que eu dei. No caso desse exemplo que a gente acabou de escrever na lousa, nos dois aqui, o n menos p deu 1. Tanto no caso desse exemplo, o n menos p é o tal grau de liberdade que ele está falando. N é 3, P é 2, então N menos P igual a 1 aqui, e N menos P igual a 1 aqui também. Então, esse N menos P igual a 1, ele está dizendo o seguinte, olha, esses exemplos aqui que você está trabalhando, o grau de liberdade desse sistema que você está trabalhando é 1. Dito de outro modo, a dimensão do seu espaço de soluções é 1. E a gente vê isso claramente nos dois exemplos, porque deu uma reta. E uma reta é um objeto que você tem 1 grau de liberdade só para se mexer, não é que nem um plano. Você pode se mexer na horizontal, pode se mexer na vertical. Já são 2 graus de liberdade. Ou no espaço, que você pode se mexer paralelo ao eixo X, paralelo ao eixo Y, paralelo ao eixo Z, 3 graus de liberdade. Aqui no caso da reta, 1 grau de liberdade só. É a situação primeira que vem depois de um ponto fixo, seria a reta. Você pode se mexer só em cima dela. Então você tem 1 grau de liberdade. Ela tem dimensão igual a 1, vamos colocar assim. Né? Então isso é uma coisa interessante que ele diz aqui. Agora vamos dar uma olhada nos exemplos, mas para não ficar muito longo o vídeo, fica esse vídeo separado só para discutir aquele teorema. Espero que tenha elucidado as dúvidas e a gente